Boa noite, prezados alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria Geral do Processo de Conhecimento. Hoje, uma aula especial, que é a aula da prova. Hoje vocês vão poder preencher a prova de vocês, para a qual vocês se dedicaram, estudaram. Eu tenho certeza que vocês obterão sucesso. Algumas orientaçõezinhas antes da prova. Primeiro vamos falar sobre os trabalhos que foram apresentados. Como eu tenho duas turmas, né, a turma do matutino e a turma do noturno, muitos e-mails chegaram para mim com muitos trabalhos e eu busquei ler todos. Eu li todos aqueles que eu consegui ter acesso. Agora são muitos alunos. Então pode acontecer que eu tenha deixado passar e não visto algum e-mail, ou algum e-mail que veio com um arquivo, veio sem o arquivo, só veio assim, segue o trabalho. Só que na hora de eu procurar o trabalho, não tinha trabalho nenhum anexado, sabe? Então, em virtude disso, eu fiz o lançamento dos trabalhos daqueles que eu consegui ler e que eu vi que fizeram. E pedi para que os representantes da turma avisassem os demais para que entrassem no sistema e analisassem se a pontuação foi lançada. E aqueles que não tiveram a pontuação lançada, eu orientei que mandassem um WhatsApp para mim com o trabalho, com o nome, o turno e a matrícula, para que eu possa fazer a retificação. E será feita, tá? Todos aqueles que me passarem até agora à noite, os trabalhos, ou que já me passaram até agora à noite os trabalhos, eu li a maioria deles, só não lancei a pontuação ainda, porque eu estou esperando terminar o prazo, para lançar todos de uma vez só. Se for lançando cada vez que chega um entrar no sistema para lançar, daí que confunde mais ainda. Tá bom? O trabalho mais importante que vocês fizeram foi o trabalho sobre jurisdição, né? E dois desses trabalhos se destacaram. Eu achei que se destacaram de todos que eu li, que conseguiram, que eu percebi que entenderam bem o que eu pedi, né? Que entenderam bem o que eu pedi e trouxeram uma solução que eu achei uma solução, uma boa solução para o problema que foi apresentado. E esses dois, eu vou citar o nome aqui, não vou disponibilizar agora o trabalho deles, mas vou citar o nome aqui. Um deles foi o, eu sei que está aqui, eu vi entrando aqui, o Gilmar. Gostei muito do seu trabalho, Gilmar. Ô, professor, fico bem feliz com isso. Obrigado, viu? Gostei bastante, percebi que você entendeu bem o que eu pedi, gostei da solução que você usou, tá? Como eu expliquei, tinha certo ou errado nesse trabalho, né? Tinha aquelas soluções que vocês conseguiram de acordo com o que vocês estudaram. Outros eu percebi que não entenderam nada do que eu pedi, sabe? Que ficaram coisas estranhas ali de como seria o, mas não falaram sobre jurisdição. Mas, de qualquer forma, eu considerei, tá? Porque quem fizesse receberia pontuação, tá bom? Eu considerei. Mas vocês têm que se preocupar com isso, que os próximos trabalhos, os trabalhos do próximo bimestre, eles vão ter que ter a relevância temática. Então, vocês vão ter que entender o que o professor pediu e fazer de acordo com o que o professor pediu. Um detalhe que talvez vocês não saibam, é importante que vocês saibam desde agora, existem softwares, né, que geralmente os professores utilizam. E isso a gente utiliza mais quando é para trabalhos de conclusão de curso, em acompanhamentos, né, de TCC, né, de trabalhos mais elaborados, de pesquisa científica, para pesquisar, para publicar em revista científica. A gente utiliza esse software mais nessas situações, mas também utiliza nos outros trabalhos. É um software que identifica plágio. Como assim identifica plágio? Esse software vasculha o trabalho, o arquivo, né, que é apresentado, e ele procura na internet e nas publicações científicas ou publicações sobre o tema
ele procura se há um outro trabalho onde que há a repetição das mesmas palavras com sequências parecidas. Ou seja, identifica da onde que a pessoa copiou, caso tenha copiado, tá? Então, um alerta para vocês, não copiem, não só na minha matéria, nas outras matérias também, tá? E vocês estão começando agora a faculdade, aí vocês vão perceber que durante a faculdade, se vocês fizerem isso, quem sabe algum professor ou outro não note, tá? Mas o momento que notar vai ficar bem ruim, porque na academia científica, a gente chama da academia, né? Dentro da universidade, dentro de ambientes de pesquisa, plágio é considerado uma coisa bem feia, sabe? Então, cuidado com isso, com o copiar, colar. Quando vocês fizerem a cópia de algum pedaço, de algum trecho, faça referência bibliográfica, né? Eu sei que vocês estão tendo aula de metodologia. Utilizem a referência bibliográfica, digam de onde você tirou, de qual livro, nos moldes da ABNT. Eu não vou exigir molde de ABNT, porque vocês estão no primeiro período ainda, mas vocês estão aprendendo metodologia. Assim que vocês forem aprendendo, vocês já vão utilizando, né? Que vai ser bem importante no desenvolvimento acadêmico de vocês, tá? Outro que eu gostei muito do trabalho, eu achei bem interessante, bem pertinente, foi o trabalho travou aqui, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ah, então tá bom. É porque travou aqui o meu mouse, inclusive, agora voltou. Eu achei que tinha travado tudo. Outro trabalho que eu achei bem legal foi o trabalho do... Já vou olhar aqui, que eu anotei. Do Franco. Gostei bastante do trabalho do Franco também. Percebi que ele entendeu bastante o que o professor pediu. E a forma como ele desenvolveu também. Eu gostei bastante do trabalho do Franco. O que eu percebi é que muitos não utilizaram a palavra-chave. Princípios. Muitos deixaram passar batido princípios. Porque com os princípios, se vocês utilizassem na resposta de vocês ou na ideia de vocês de uma nova sociedade regida por por pessoas sobreviventes, os princípios gerais do direito, eles extrapolam culturas. Né? Então, eu vi que poucos utilizaram isso. E baseado nos princípios gerais do direito, nos princípios de convivência, nos princípios de convivência pacífica, é possível construir todo um ordenamento jurídico embaixo disso, ou sob isso, né, debaixo desse guarda-chuva, que são os princípios gerais do direito. E foram poucos que utilizaram esse recurso. Então, quando vocês forem rever isso, sempre que vocês forem fazer um trabalho, comecem tentando falar primeiro do histórico daquele assunto. Esses trabalhos menores não, mas trabalhos mais extensos, que exigem uma pesquisa maior, sempre começa com a parte histórica do assunto, utilizando os princípios norteadores, depois vai fundo na matéria. Então vai a dica para vocês. Aqueles que utilizaram os princípios, né, foram os trabalhos que eu gostei mais. Vamos ver o que eu mais tenho para falar para vocês. Assim, sobre a prova. A prova de hoje de vocês tem 10 questões. São 10 questões de múltipla escolha. Tá? Cada questão vale 100 pontos. E o total da avaliação, o valor total da avaliação é de 1.000 pontos. Então, cada resposta certa, 100 pontos. A maioria delas são 5 possibilidades, né? São 5 alternativas, da qual você vai escolher apenas uma. Ok? A maioria delas você encontra a resposta na lei. A maioria. Só que algumas você vai ter que lembrar das aulas, né? Tem muita coisa que foi estudada em aula, muita coisa mesmo, tá? Aqueles que prestaram atenção na aula já
só de ter prestado atenção na aula, tenho certeza que no mínimo metade da prova já conseguiriam acertar, porque foram assuntos abordados em sala de aula. Outros vocês vão ter que se dedicar um pouco mais, né? Vão ter que pesquisar um pouco mais se quiserem atingir a nota máxima. A prova estará disponível lá no ambiente da aula 1, tá? Lá tem o link, então você vai entrar depois, agora não está disponível ainda para vocês. Só vai ficar disponível a partir do momento que eu falar assim, agora vocês podem ir lá fazer a prova. E vai ficar disponível durante 24 horas. Então, vocês vão poder realizar essa prova até amanhã, às 19 horas e 10 minutos, que é o início do horário da prova. Não sei se eu coloquei 19 e 10 ou 20 horas. De amanhã é o tempo limite. Vocês não vão levar esse tempo todo para isso. 8 horas, professor. Oi? 8 horas de amanhã. É 8 horas? Eu acho que é 8 horas de amanhã. Tá? Não da manhã, 8 horas da noite, até as 20 horas. Né? Até as 20 horas. Você só tem uma chance. Vocês não podem ficar tentando, tá? O sistema só vai permitir que vocês tentem uma vez. Então, antes de marcar a resposta, tenham certeza que aquela é a resposta, tá? Uma prova de múltipla escolha permite que a gente, muitas vezes, tenha vontade de chutar, né? Perde um pouco a paciência. Vou chutar numa aqui, eu tenho, no mínimo, 20% de chance de acertar. Mas, veja, vocês podem consultar, vocês têm tempo para fazer a prova. Não vai bater o sinal, eu vou arrancar a prova da mão de vocês. Vocês vão poder consultar a legislação, a doutrina, todo o material que o professor já passou. Então, vocês têm uma chance muito grande de todos conseguirem grau máximo, né? A nota máxima. Então, aproveite que está dessa forma e que você tem esse tempo todo para realizar a prova e se dedica para chegar às conclusões, né? Das questões corretas. Bom, vamos lá para o Código de Processo Civil, então. Nós estamos com 20 pessoas na sala. Se chegar mais alguém e eu não perceber que chegou, me avisem, por favor, para que eu permita a entrada do outro aluno. Eu vou compartilhar com vocês, então, aqui o Código de Processo Civil e eu vou mostrar para vocês o Código de Processo Civil. Aqueles que quiserem acompanhar, porque vocês já vão fazer a prova daqui a pouco, né? Então, já abra aí, busque no seu Google aí, o CPC é o primeiro que aparece, que é o do Planalto. Esse é o mais fácil de vocês manusearem, né, de pesquisar, o mais fácil. Se você quiser algo mais aprofundado, algo comentado, na nossa biblioteca virtual, vocês vão ter lá o Teotônio Negrão, Humberto Teodoro, tem um só da OAB. Mas, enfim, eu acho que não será necessário para responder essas questões, tá? Pode salvar de meco? Pode usar o que vocês quiserem, tá? Nessa prova, vocês podem utilizar o que vocês quiserem, porque eu não tenho como controlar, né? Se fosse em sala de aula, vocês iam poder usar só o código. Mas como vocês, né, não tenho como controlar isso, tem 24 horas para fazer, então vocês podem consultar o que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem, tá? Mas lembrem o seguinte, o importante não é somente o resultado da prova. Claro que é importante o resultado da prova, mas o importante é que você aprenda, tá? Quem sabe alguns nunca nem abriram o Código de Processo Civil até hoje, vão fazer a prova agora. Então aproveite, tem 24 horas para ler o Código de Processo Civil para realizar a prova. E quando você marca a questão, saiba que você está aprendendo alguma coisa. Você leu para aprender, para saber que aquilo é a resposta certa. Tá? Então, vá um pouco além do que só tentar tirar 10. Tente tirar 10 e aprender, que esse é o mais importante. A avaliação, para mim, não tem... A avaliação serve para eu saber como que os alunos estão se dedicando. Né? Eu tive a avaliação da turma da manhã, então eu tenho essa estatística aqui de quantos tiraram nota máxima, de quantos tiraram entre 700 pontos e 900 pontos, e aqueles que tiraram abaixo disso. Então, pela porcentagem, eu tenho como saber se a aula está sendo bem dada ou se o grau de dificuldade da prova
foi bem elaborado ou não. Pelos resultados da manhã, eu cheguei à conclusão que foi bem elaborado, porque é essa média mesmo que se espera. Tá? Eu tenho certeza que vocês vão ficar nessa média também. Espero que nenhum fique com nota insuficiente, porque está sendo dado um tempo razoável, né? Razoável não, um tempo bem significativo para que vocês realizem a prova. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês o Código de Processo Civil. Opa. Consegue enxergar? Consegue, né? Olha só que bonitinho o meu copo da Mini. Professor, com o copo da Mini é da minha filha. Mas para não deixar meu filho com ciúme, eu trouxe o dele do Mickey também, ó. Ó, o copo do Mickey e o da Minnie. Eu fui pegar um e falou assim: ah, papai, vai levar o dela, não leva o meu. Tá bom, eu levo dos dois para usar na aula. Bom, vamos voltar aqui. O Código de Processo Civil, vejam, qualquer lei que vocês forem pesquisar ou forem analisar, vocês vão olhar aqui no começo da lei o número. Toda lei tem um número. A lei tem que ter uma numeração. Geralmente nós chamamos a lei pelo apelido dela, tipo CPC, Código de Processo Civil. Mas esse é o apelido da lei, porque a lei tem um número, e a lei, ela sempre é relacionada ao número. Você vai ver, o Código Civil. O Código Civil é uma lei que tem um número também, certo? Então, tirando a Constituição da República Federativa do Brasil, né, que daí não tem um número, é simplesmente Constituição da República Federativa do Brasil, as demais leis, elas têm número e data. Veja aqui, ó. Lei número 13.105, 16 de março de 2015. Esse é o Código de Processo Civil. E aqui embaixo vem escrito Código de Processo Civil. Mas sempre está relacionado a uma numeração. Vejam que pela data, 2015 é algo bem recente. Bem recente. São 5 anos de vigência, sendo que esse 2015 aqui foi a data da promulgação, certo? E teve uma vacatio legis. O que é vacatio legis, professor? Esses nomes estranhos de novo. Vacatio legis é a férias da lei. Vacatio de férias mesmo, né? Em espanhol, vacaciones, só que vem do latim. Vacatio legis é o período entre a promulgação da lei e a entrada dela em vigor. Veja que eu vou lá no finalzinho da lei, mas, professor, você vai começar pelo final? Eu vou começar pelo final. Veja só, a data da assinatura, Brasília, 16 de março de 2015. 194º ano da independência e 127º da República. As pessoas que assinaram, quem promulgou foi o presidente da República, né, a presidente da República, e os demais que, no caso, os ministros, etc. Veja que foi publicado no Diário Oficial da União no dia 17 de março. Foi assinada, promulgada no dia 16 de março e assinada no dia 17 de março. Veja que o último artigo vem revogando várias leis, vários decretos, vários artigos que deixarão de existir. Isso a gente chama de derrogação ou revogação expressa. É a própria lei dizendo quais artigos ou quais leis serão revogadas. Deixa eu ver onde que fala aqui da vacatio legis. Geralmente está aqui no finalzinho, aqui as disposições finais e transitórias. Quase todas as leis vai ter aqui, que são códigos, vai ter aqui, ó, disposições finais e transitórias.
que é um livro geralmente complementar. Olha o artigo 1045. Este código entra em vigor após decorrido 1 ano da data de sua publicação oficial. Então, veja só. Da publicação até 1 ano depois, ele estava em vacatio legis. Era o período das férias da lei, ou período em que a população, os juristas, os operadores do direito, os órgãos judiciais, eles teriam que se adaptar a esses novos procedimentos. No caso do Código de Processo Civil, que mudou bastante coisa. Então, veja só, se foi publicado em março de 2015, ele começou a vigência do código foi em 2016 e nós estamos no ano de 2020. Então é algo muito recente. Vocês já estão aprendendo teoria geral do processo e processo civil já no novo código, na vigência do novo código. Isso é bem importante porque tem muita coisa ainda a ser pesquisada sobre ele. Tem muita tese a ser defendida sobre o novo código, muitos assuntos que ainda não foram explorados completamente. Então, tem muita publicação, muito comentário, você vai achar muita coisa na internet falando sobre as novas normas processuais. Nós que estávamos acostumados com o Código de Processo Civil anterior, né, o que nos formamos ou começamos a atuar no Código de Processo Civil anterior, nós chamamos de NCPC, Novo Código de Processo Civil, porque para a gente é algo novo. E em alguns livros que vocês forem pesquisar, vocês vão achar esse termo também, NCPC, que é o código atual, que é esse código de 2015. E aí vai mais um alerta. Quando vocês forem pesquisar doutrina ou algo do gênero, vocês têm que saber sobre qual código está falando. Se você pega uma doutrina de 2014, não está falando do novo código, está falando do código antigo. Então pode ser que esteja falando de assunto que já não esteja mais em uso. Certo? Então você tem que ter cuidado nesse sentido, tá? E quando for procurar uma lei também, um código, vou pegar o código comentado, veja se ele já é o código da nova lei, você vai ver de que lei está falando. Daí como que você vai isso? Vai lá no comento. É o código comentado da lei número 13.105? Maravilha, esse eu posso usar, porque é desse que faz diferença, é desse que eu estou utilizando, tá? Bom, vamos lá então. Veja, o livro começa com a parte geral. Ele é dividido em livros, em títulos, em capítulos, em seções. Então, o Código de Processo Civil é dividido em todas essas, dessa forma, né? E quase todas as leis... mais uma coisa interessante aqui, ó. Percebam que os 9 primeiros artigos, ele vem com esse numeral aqui, ó, dessa forma, ó. Tá vendo? Então você fala, nos 9 primeiros, você fala artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, até artigo 9º. Passou para o artigo 10, você já não fala mais artigo 10º. Tá? Você vai falar artigo 10, artigo 35, artigo 1232. Então, até o 9 é nono. Depois disso, é o próprio número. Número 10, 11, 12, 13. Os artigos, eles se dividem... em incisos, parágrafos e alíneas. Como assim, professor? Vou mostrar para vocês. Olha só, artigo 1º, ok. Não tem nenhum inciso. Um outro detalhe, antes de mostrar os incisos. Você vai encontrar, tanto na doutrina como nas próprias leis,
a expressão caput. O que é o caput? Veja só o artigo 9º. Vou mostrar para vocês. O artigo 9º diz assim, ó, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput. Espera ali, professor, o que é caput? O que está escrito no caput, onde que eu vou achar isso? O que é caput? O caput é o próprio, o que está escrito no próprio corpo do artigo. Então, caput do artigo 9º é isso daqui, ó. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Além do caput, tem os parágrafos, os incisos, né? Alguns têm alíneas, tá? Então, veja aqui, vamos utilizar o artigo 9º mesmo. Veja, tem o parágrafo único. Quando tem mais de um parágrafo, se fala parágrafo 1º, parágrafo 2º, e vem com o símbolo de parágrafo. Tá vendo aqui, ó, no artigo 11? No artigo 11 vem aqui o símbolo parágrafo 1º, parágrafo 2º. Tá? Quando você for comprar um notebook, você tem que cuidar, ver se já não tem o símbolo do parágrafo ali fácil para você utilizar. Porque se for atuar na área jurídica e até para o seu estudo, é bem importante que seja fácil, porque você vai ter que escrever muito no número de artigos, os parágrafos, e se você tiver que digitar um código ou clicar em algum lugar para procurar o símbolo, e daí não vai dar certo. Tá? Então sempre procure um teclado que já tenha fácil acesso ao símbolo do parágrafo. Aqui, ó, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Se tiverem 10 parágrafos, será assim, parágrafo 9º, parágrafo 10º, ok? Agora, se tiver apenas um parágrafo, é o que está aqui no artigo 9º, parágrafo único. Ok? Veja, esse aqui está dividido em primeiro que artigos, depois o parágrafo, certo? E depois vem os incisos. Veja que esses incisos aqui se referem ao parágrafo único. Muitas vezes os incisos estão relacionados diretamente ao caput. Outras vezes os incisos estão relacionados ao parágrafo. Em algumas vezes você vai achar, o que não é tão comum, que tenha parágrafos relacionados ao inciso. Mas isso não é tecnicamente o mais adequado. Então, os códigos mais modernos, como o CPC, vai ser muito difícil você encontrar isso. Esse tipo de situação. Um parágrafo relacionado ao inciso. A maioria das vezes o parágrafo está relacionado com o caput, mas tecnicamente é o mais adequado, certo? Só que você vai encontrar em algumas legislações esse tipo de situação. A gente chama de atecnia legislativa, mas enfim, nada que não seja superado. Deixa eu ver outros exemplos aqui. Veja, aqui o artigo 12, ó, parágrafo 1º, parágrafo 2º e os incisos que estão abaixo, eles estão relacionados ao parágrafo 2º. E percebam que os incisos todos estão em algarismos romanos. Todos eles em algarismo romano. Ó. Tá vendo? Então, os incisos se escrevem em algarismo romano. Parágrafos é com o símbolo, e quando for um só, é escrito parágrafo único. Tá? Veja que inciso, você não fala inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º. O inciso é inciso 1, inciso 2, inciso 3. Então, como que ficaria para você citar, falar para alguém que você está se referindo a esse aqui que eu estou grifando? Você vai falar assim, o que está disposto lá no artigo 12, parágrafo 2º, inciso 3. Ou você pode fazer o inverso. Ao invés de fazer do maior para o menor, você pode fazer do menor para o maior, ou do mais específico para o mais genérico. Você pode falar assim, o que está escrito lá no disposto no inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 12 do Código de Processo Civil. Então, tem as duas formas. Tá? A forma mais adequada é que você primeiro cite o artigo do qual você está falando, porque daí você vai estar, a pessoa
com quem você fala, o seu interlocutor, já vai saber de que lei você está falando e já vai estar sabendo de que artigo você está falando. Depois você vai minuciando. Porque se você começa pelo inciso, você está começando sem ele ter nem ideia do que você está falando. Ah, o inciso 3. Não falou nada até agora. Do parágrafo 2º. Não me falou nada agora. Do artigo 12. Tá, agora eu já sei, o artigo 12. De qual lei? Do CPC. Ah, agora eu já sei do que está falando. Sabe? Então, tecnicamente, o mais correto é você começar o artigo 12, parágrafo 2º, daí você vai delimitando onde está escrito o que você está falando. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Se tem outro exemplo aqui de parágrafos, incisos, que seja diferente do que... aqui, o contrário, aqui, o artigo 21. O artigo 21 tem os incisos relacionados ao artigo 21, e aqui embaixo tem um parágrafo único, que não estão relacionados aos incisos, estão relacionados ao artigo 21. É importante a gente saber distinguir isso, porque isso pode influenciar na interpretação e aplicação de uma lei. Se você entender que o parágrafo está relacionado ao inciso 3, quer dizer que o inciso 1 e o 2 não tem nada a ver com esse parágrafo. Então, o que está escrito no parágrafo não atinge o inciso 1 e o 2. Se você entende que é o caput, que fala em relação ao caput do artigo, então todos os incisos são alcançados por ele. Então é importante você saber isso, porque isso influencia na interpretação, na exegese do que está escrito na lei. Veja o artigo 22. O artigo 22 vem com um inciso, daí depois vem letrinhas. Quando vem letrinhas, você chama de alínea. Artigo 22, inciso 1, alínea A, alínea B. Tá? Depois vem inciso 2 e inciso 3. Então, isso é só para você se familiarizar com o Código de Processo Civil. Veja, o CPC... Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo entrada aqui. Não. O CPC, nos primeiros 9 capítulos, nos primeiros 9 artigos, ele vem falando sobre os princípios. Veja só o que está aqui, ó. Título único das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Capítulo 1 das normas fundamentais do processo civil. Quais são as normas fundamentais? As normas fundamentais são os princípios processuais que estão previstos aqui nesses primeiros 9 artigos, tá? E também aqueles previstos na Constituição Federal, que é a norma base para toda a legislação, todo o ordenamento jurídico nacional, ele tem que ser compatível, ele tem que não apenas concordar, como obedecer à Constituição Federal, né? que é a legislação ou a norma, que é a norma máxima dentro do nosso ordenamento jurídico. Então veja que nesses primeiros artigos tem os princípios, apenas como exemplo aqui, ó. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Esse é um princípio, o princípio do impulso oficial e da iniciativa da parte. Então, são dois princípios. São dois princípios que são utilizados dentro do Código de Processo Civil. Aqui, ó, o que mais? Artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Né? É o direito, é um princípio, né, que as partes têm em obter de prazo razoável a solução integral do mérito. Né? O princípio dispositivo. É um princípio também. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Princípio da cooperação. Né? O artigo 2º, perdão. Artigo 2º. Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. É o princípio da indisponibilidade. Então, também. Então, outro princípio também do Código de Processo Civil. Continuando aqui, ó, a partir do capítulo 11, o capítulo 2, perdão, do capítulo 2, vem que os artigos 13, 14 e 15 vem falando sobre a aplicação das normas processuais.
E veja que o livro 2, que é a partir do artigo 16, vem falando sobre jurisdição e ação. Ah, professor, então se tiver alguma coisa sobre princípios dentro da prova, quer dizer que é bem provável que a resposta esteja entre o primeiro artigo e o 12º artigo do CPC? É isso mesmo que o professor está falando. Ah, e quando falar de jurisdição na prova, onde que eu vou procurar? Você começa procurando, assim como os princípios, não estão contidos apenas ali. Em todo o código você tem pérolas, tem princípios, né, distribuídos por todo o código, mas estão concentrados de maneira mais incisiva nesses primeiros artigos. E também na Constituição Federal, né? Não pode esquecer isso. Ah, de jurisdição. Ah, quando falar de jurisdição, ó, você vem aqui para o artigo 16, ó. Artigo 16 e seguintes. Olha só, limites da jurisdição nacional, artigo 21. Olha os artigos seguintes. Então é bem provável, se caso a prova tenha, eu acho que tem alguma coisa sobre jurisdição, que a resposta esteja, né, dentre um desses artigos. Depois vem falando sobre cooperação internacional, que tem a ver com jurisdição também. Aqui no artigo 42 começa sobre competência. Então, se tiver alguma questão, alguma dúvida sobre competência, agora você já sabe onde achar, ó, a partir do artigo 42. A partir do artigo 70, vem falando sobre sujeitos do processo, partes, procuradores e capacidade processual. Né? Esse foi assunto de aula e é bem provável que tenha alguma questão falando sobre esse assunto. Então, onde que eu vou procurar, professor? Olha só onde você procura. A partir do artigo 70. Veja aí vai, deveres das partes. A partir do 79, responsabilidades das partes. Do 82, importante, sobre honorários advocatícios. Não tem nenhuma questão sobre isso, mas é bom saber sobre honorários, né? Se você quer trabalhar com direito, é importante saber de honorários. Artigo 98, parte de gratuidade de justiça. Sobre os procuradores, artigo 103. Olha só, se tiver alguma questão sobre representatividade, sobre a atuação do advogado, você já sabe onde vai procurar, a partir do artigo 103. Sucessão das partes. A gente viu isso em aula? Viu isso em aula. Olha só, a partir do artigo 108. Até que fala da assistência litisconsorcial a gente viu, mas os outros assuntos ainda a gente não viu, chamamento processo ainda não, amigos curiae a gente ainda não viu. Aqui, ó, dos poderes e deveres da responsabilidade do juiz, se tiver alguma a partir do 139. Aqui vem falando do juiz, impedimento, suspeição, auxiliares de justiça, daí vem falando vários artigos sobre os auxiliares, peritos, depositário fiel, intérprete, conciliadores e mediadores. Daqui, ó, 176. Professor, vou procurar alguma coisa sobre o Ministério Público. Artigo 176. E sobre a advocacia pública? 182. Defensoria Pública? 185. Ah, tem uma questão sobre Defensoria Pública? Se tiver, a dica é começar por aqui, tá? Atos processuais. Nós vimos atos processuais? Vimos atos processuais. É o livro 4. Então, veja só, começa ali no artigo 188, falar sobre atos processuais e vai seguindo nas seções seguintes. Atos processuais eletrônicos, atos das partes, do juiz, do escrivão, tempo e lugar dos atos processuais. Prazos a gente não viu ainda, vai ver nas próximas aulas. Daqui 2 aulas a gente vai falar sobre prazos. Deixa eu ver se tem mais algum assunto que nós vimos em sala de aula. Tutela provisória a gente vai ver na próxima aula, tutela provisória, tutela de urgência. Aqui, ó, 312. Formação, suspensão e extinção do processo. Nós vimos isso em sala de aula também. Então, você já sabe aonde procurar. Veja, qualquer lei
né, qualquer lei, principalmente os códigos principalmente, eles estão estruturados assim, em seções, em títulos, em que facilita que você procure o que você o assunto, né, que você está buscando, auxilia que você ache o artigo que você está buscando, o dispositivo legal que você está buscando. Então, assim, fica bem mais fácil de você encontrar respostas, de você fundamentar as suas respostas quando necessários. Ó, a gente vai falar daqui 3 aulas sobre provas, a partir do artigo 369. Enfim, assim você já sabe como manusear o Código de Processo Civil. Só que lembra quantos artigos tem? 1072. Eu nunca li o CPC inteiro de uma vez só. E não acho que eu já tenha lido todos os artigos do Código de Processo Civil. Porque não é assim que funciona. Não é assim, que leitura que eu vou fazer? Ah, já sei. Tenho nada para fazer, vou ler o Código de Processo Civil. Não. Não é assim que funciona. Você vai estudar através de temas. Veja que nas aulas que tivemos até agora, elas foram distribuídas em temas. E dentro desses temas, muitas vezes o professor está citando ali o artigo 3º e depois vai lá para o artigo 300 e pouco. 512, 312. Por quê? Porque esses temas têm alguma relação com assuntos que estão mais lá para frente também. Então, nós estudamos por temas e não simplesmente seguimos lendo ipsiliteris, ou seja, a letra seca que a gente fala, né? A gente vai lendo a letra seca da lei, artigo por artigo, para poder aprender Código de Processo Civil. Não, a gente entende os temas, entende a explicação que o professor dá, e a partir disso, quando a gente lê o que está escrito na lei, a gente vai entender o que a lei está dizendo. Porque não adianta nada eu pegar um artigo solto da lei, e você querer aplicar. Vou pegar aqui um de incompetência. Artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Se você não sabe o que é contestação, se você não sabe o que é preliminar de contestação, se você não sabe o que é competência, muito mais incompetência, ou saber a diferença de competência absoluta ou relativa, não vai adiantar nada para você. Então, por isso que nós dividimos os assuntos em temas, né? Desses temas nós abordamos, ensinamos sobre os temas, ensinamos os conceitos principais, e daí depois sim, depois de você aprender os conceitos principais, você consegue ler a lei e entender o que a lei está dizendo, certo? Bom, eu vou parar de compartilhar aqui agora, vamos para as últimas orientações. A partir desse momento, já está disponível para vocês, lá no ambiente virtual, no ambiente da aula 1, tá? No ambiente da aula 1 está o link da prova. A prova vai ficar disponível para vocês durante 24 horas, tá? Você só tem uma chance de realizar a questão, tá? O resultado da prova eu vou publicar da mesma forma que eu publiquei os trabalhos, né? Eu vou publicar o resultado da prova. E a correção da prova estará disponível para vocês. Eu já gravei o vídeo com a correção das provas. Estará disponível para vocês a partir de quinta-feira de manhã. Então, se você entrar no ambiente pós-aula do encontro 11, não agora, porque você não vai ter acesso nenhum, você pode até clicar lá no que eu postei ali, você não vai conseguir ter acesso, tá? Então, não adianta nem tentar. Mas a partir de quinta-feira você terá acesso à gravação que eu fiz explicando as questões, dando as respostas certas das questões, tá? Mas o resultado é bem provável que já esteja publicado. Bem provável não, hoje é terça-noite, amanhã à noite é o prazo de vocês. Eu só vou ver isso na quinta-feira durante o dia que eu vou publicar o resultado da prova de vocês, tá bom? Alguma dúvida? Podem abrir os microfones, podem perguntar. Este é o momento antes de eu liberar vocês para fazer a prova. Professor, boa noite. Aqui quem fala é a Luma.
aluna. Luma, boa noite. Eu queria mandar uma mensagem para o professor há uns 30 minutos referente ao meu acesso ao AVA. Caso o professor tiver um tempinho, pode visualizar e me dar um retorno? Tá, assim que eu parar a gravação aqui, eu vou olhar a mensagem que você mandou e eu te respondo, tá? Tudo bem, então. Muito obrigada. Nada. Professor, Oi, Mariane. agora, literalmente agora, a gente já pode acessar a prova, porque eu estou tentando acessar a matéria do professor e não está abrindo. Está dando uma mensagem de erro, de que por algum motivo não conseguimos acessar a disciplina. Vamos então, vamos todo mundo tentar. Alguém mais tenta aí acessar, ver se consegue, porque a partir desse momento ela já está disponível. Eu também vou tentar acessar aqui então, tá? Eu já consegui entrar, mas a prova não está disponível para mim ainda. Ainda não? Então é 8 horas que eu coloquei para ficar disponível. Então faltam 4 minutinhos, né? Então eu vou esperar com vocês aqui. A gente vai conversando durante esse tempo, tá? E 8 horas vocês tentem acessar. Vocês tentem acessar o ambiente virtual. Deixa eu ver aqui o que diz aqui. Atenção, não conseguimos acessar a disciplina de teoria do processo de conhecimento no AVA. É às 8, professor. E estamos resolvendo. Ok, vamos esperar até as 8 para ver se alguém tem esse problema. Se alguém mais tem esse problema, tá bom, Mariane? Eu vi a sua mensagem aqui, o que você colocou, tá? Tá bom. E vamos esperar mais um pouquinho. Eu vou ficar, sem realizar a prova, tá? Vou desligar minha câmera, ok? Vou deixar meu microfone no mudo, mas eu vou ficar ainda, por uns 20 minutos, eu vou ficar aqui à disposição de vocês, para caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Mas assim, não se dispersem, tá? Para ficar perguntando situações que não tem pertinência, etc. Se concentrem na prova. Eu vou estar aqui à disposição de vocês durante esses 20, 30 minutos, tá? E se vocês precisarem, vocês me chamam que eu ligo a câmera e a gente conversa, tá? Um outro detalhe, a interpretação da questão faz parte da prova. Então, não pergunta, professor, essa questão, a primeira questão aqui é por acaso aquilo que a gente viu? Não, isso faz parte da interpretação, tá? Então, a interpretação faz parte da prova. Então, não adianta perguntar para o professor sobre do que se fala essa questão, porque tudo que está aí nós vimos em sala de aula ou estava no material disponibilizado para vocês ou na bibliografia que foi encaminhada para vocês. Tem mais? Professor? Boa noite, professor. O professor acabou de comentar, aliás, boa noite, que não era para falar nada que não fosse correlato à prova, mas eu iria, na verdade, comentar algo que eu não participei. Eu vi aqui alguns alunos parabenizando sobre o trabalho de jurisprudência, eu gostaria só de entender. Eu estava falando que eu corrigi os trabalhos, né? E que da turma de vocês, 2 que eu gostei bastante, principalmente de 2, não que eu não tenha gostado de outros também, mas de 2 que eu gostei bastante, um foi do Gilmar e o outro foi o seu. Tem mais um que eu anotei também, só que minha anotação não... deixa eu ver. Deixa eu procurar minha anotação aqui, ó. E tem mais um que eu gostei também, deixa eu ver se está aqui a anotação. Tem mais 1 ou 2 nomes que se destacaram também, só que não está aqui a anotação agora. Mas o de vocês 2 eu lembrei bastante. Eu lembrei bastante porque vocês conseguiram entender a questão, né? E colocar o que o professor pediu. Então, parabenizei você e o Gilmar. Agradeço, professor. Muito obrigado. Isso traz uma motivação realmente muito boa para continuar. É isso aí, dei dica, eu gostei bastante. E aí, gente, 8 horas, vê se vocês conseguem acessar a prova. Aqui já está liberado, professor. Liberou, Adilson? Beleza, hein? Isso aí, gente, não precisa ficar nervoso, tá? Vocês têm tempo, não tem nenhum relógio, cronômetro para arrancar a prova da mão de vocês. Vocês podem consultar. Então, façam a prova bem tranquilo. Boa prova para vocês.
Eu desejo que o que vocês estudaram e que prestaram atenção na sala de aula reflita na nota de vocês, no desempenho de vocês. Tá bom? Não vou falar que é boa sorte para vocês, que isso não depende de sorte. Isso depende do quanto vocês estudaram e do quanto vocês vão se empenhar agora pesquisando as respostas, tá bom? Boa prova para todos! Como eu falei para vocês, vou ficar aqui durante uns 20 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o sistema, alguma coisa assim, você pode entrar e conversar comigo. Bom, os demais que quiserem já sair do ambiente aqui, boa noite para vocês e boa prova. Inclusive agora eu estou encerrando a gravação.